O povo daqui da região sabe bem. Casa velha demais. Se for de taipa e tiver o telhado meio torto, é melhor respeitar. Ainda mais se for daquelas que ninguém mora, mas ninguém tem coragem de derrubar. Pois foi numa dessas que eu fui meter o nariz, quando ainda era jovem e tinha mais coragem que juízo. A casa ficava num recanto esquecido entre o mato e um córrego seco, a uns 2 quilômetros da sede. Era da família do finado Nicanor, um homem que sumiu sem deixar vestígios. Diziam que ele mexia com coisas que não devia, que falava sozinho no terreiro e enterrava coisa de noite. A casa ficou abandonada desde que ele desapareceu. Mas mesmo assim, o mato nunca tomou o quintal. Era como se algo ali empurrasse a natureza para longe. Uma vez, voltando tarde para casa, eu resolvi cortar caminho por ali. Já tinha anoitecido e a luz do céu mal clareava as folhas. Quando passei perto da casa, ouvi um estalo seco, tipo de galho quebrando com força. Achei que fosse bicho, mas aí vi a luz. Uma vela acesa, bem no fundo do terreiro, perto do que parecia ser um velho pilão rachado. Só que ali não tinha ninguém, nem cachorro, nem gente. E o pior, o ar ao redor estava parado, sem vento nenhum, mas a chama da vela tremia, como se alguém tivesse suspirando bem perto dela. Fiquei parado um tempo, só observando, e foi quando notei uma sombra andando por dentro da casa, passando de uma janela para outra, como se rodeasse o lugar por dentro, mas sem fazer barulho. A porta da frente rangeu devagar, abrindo sozinha, e a luz da vela apagou. Senti um peso no peito, como se o ar tivesse engrossado, e uma vontade estranha de entrar ali, como se a casa me chamasse. E o mais estranho, eu ouvi um som baixo, gutural, vindo de dentro. Não era voz humana. Era mais como o ronco de alguém que nunca mais acordou. Criei coragem e joguei uma pedra na varanda. Nada. Joguei outra, e então ouvi um passo seco no assoalho, como quem pisa de botas molhadas em madeira podre. E foi aí que vi. Na porta, apareceu uma figura escura, alta, com um chapéu largo, mas sem rosto. Nada onde deveria estar a cara, só um vazio preto, fundo, como um buraco. A figura ficou ali parada, só me encarando com aquilo que eu juro, mesmo sem ter olhos, era um olhar. E então apontou para o chão, bem ao lado do pilão. Corri como nunca. Voltei sem olhar para trás, tropeçando em raiz e com a certeza de que tinha escapado de alguma coisa que não era desse mundo. No dia seguinte, voltei com o velho Antero, que sabia das coisas. Ele levou sal grosso, oração e coragem. Chegamos lá de manhã cedo, com o sol alto, e cavamos onde a figura apontou. Achamos um boneco de pano costurado à mão, com a boca costurada com linha preta e espinhos no lugar do coração. Ao lado, um pedaço de papel embolado, escrito apenas: "Quem mexer, carrega". O velho Antero fez um ritual ali mesmo. Rezou forte, queimou o boneco com arruda e jurou que aquilo era um trabalho de prender alma, feito para manter alguém naquele lugar. E disse que, se a gente não tivesse achado, a sombra ia começar a sair do terreiro, procurar outro quintal, outra casa, outro corpo. Desde então, eu não passo mais por aquele canto. O mato agora tomou o terreno, a casa afundou com a chuva e só o pilão continua em pé. Mas às vezes, quem mora perto jura ouvir passos à noite, um ranger de porta e uma vela que acende sozinha. E o pior, nunca descobriram o que aconteceu com o Nicanor. Foi no ano em que a seca tinha dado trégua. As espigas cresceram bonitas, folhas verdes até onde o olho alcançava.
O milharal do Seu Justo era um dos mais fartos da região, e por isso mesmo o povo dizia que tinha coisa ali que não era de Deus. Gente de fé jurava ver vulto andando no meio das fileiras altas durante a madrugada. Outros diziam ouvir passos e até risadas baixas, como de criança, bem no coração do mato. Mas ninguém falava muito. Coisa da roça é assim, o que é ruim se respeita em silêncio. Naquela época eu era novo, ajudava nas colheitas e não ligava para essas histórias. Achava que era só medo de bicho, coruja, essas coisas. Um dia, Seu Justo me pediu para vigiar o milharal por uma noite, porque andavam roubando espiga. Me deu um lampião, um banco velho e uma espingarda com mais ferrugem que chumbo. Aceitei sem pensar duas vezes. Queria mostrar que era homem. No começo da noite, tudo calmo. Os grilos cantavam, o vento soprava entre os pés de milho e a lua surgia tímida atrás das nuvens. Me sentei no banquinho, perto de uma clareira que dava para uma parte mais densa do milharal. Foi quando percebi que o silêncio começou a mudar. Não foi de uma vez, foi aos poucos, como se o mato prendesse a respiração. Os grilos pararam, a brisa sumiu, o ar ficou espesso, pesado, e então eu ouvi um passo, depois outro, dentro do milharal, mas não era como o de um homem. Era mais leve, arrastado, como se tivesse alguma coisa andando de lado, raspando os joelhos nas folhas secas. O barulho ia se aproximando devagar. Tentei mirar o lampião naquela direção, mas a luz parecia morrer antes de tocar o mato. Vi as folhas balançando, só que nenhum vento soprava. Me levantei, espingarda na mão, e chamei. No instinto mesmo, nenhuma resposta, só o som das folhas mexendo, e um leve estalido, como se alguém tivesse quebrado espiga com os dentes. Comecei a andar entre os pés de milho. A cada passo, o mato fechava mais atrás de mim. Era como se o milharal quisesse me engolir. E aí veio o cheiro. Um fedor forte de mofo, terra molhada e bicho morto. Parei. A luz do lampião tremia como louca. Foi quando olhei para o chão e vi. Pegadas pequenas, como de criança, mas com os dedos muito longos, e viradas para trás. Me arrepiei inteiro. Tentei voltar, mas me dei conta de que estava completamente perdido dentro do milharal. O caminho por onde vim tinha desaparecido, e a coisa estava mais perto. Ouvi uma risada, alta, fina, cortando o ar. Depois outra, mais perto ainda, vinha de todos os lados, e então, entre os talos de milho, vi algo se arrastando. Um vulto miúdo, encurvado, braços longos demais. O rosto não era de gente. Sem olhos, só buracos pretos. A boca aberta demais e estava sorrindo. Eu corri sem olhar para trás. Derrubei espiga, rasguei minha camisa nos talos, tropecei e bati o ombro em um poste seco. Mas corri. Só parei quando vi a casa de Seu Justo ao longe, a luz da lamparina acesa na janela. Atrás de mim, o som parou. Como se a coisa nunca tivesse saído do milharal, como se só tivesse me mostrado que podia sair. Na manhã seguinte, voltei com o Seu Justo e mais 2 homens. Achamos o lampião jogado, e pegadas, aquelas pegadas pequenas e tortas que desapareciam de repente, como se o chão tivesse engolido. Seu Justo mandou que eu nunca mais voltasse lá. Desde então, ninguém mais vigiou o milharal depois do pôr do sol. E a colheita daquele ano foi estranha. Algumas espigas nasceram com marcas de sangue, outras como se tivessem sido apertadas por mãos pequenas e afiadas. O povo colheu rápido e queimou tudo. E eu nunca mais entrei num milharal sozinho. Eu já vi muita coisa nessa vida de matuto. Vi onça no brejo, vi redemoinho levando galinha,
Vi raio riscar o céu e dividir árvore no meio. Mas nada me deixou tão gelado quanto aquela noite em que vi o boi que não era boi. Naquela época, eu morava num sítio herdado do meu avô, perto do Morro do Sabiá. Tinha uns pastos grandes, curral antigo e uma estradinha de terra que passava pelo meio das terras. Numa das divisas, logo depois de uma cerca velha de arame farpado, tinha um pasto que o povo evitava. Diziam que ali um boi bravo tinha matado um vaqueiro anos atrás. Chifrou até virar só carne pisada no barro. Depois disso, ninguém mais quis tocar aquele gado. Os bichos foram vendidos e o pasto ficou entregue para o mato. Uma noite, sem lua, fui conferir o barulho que escutei vindo daquelas bandas. Achei que fosse vaca do vizinho que tinha pulado cerca. Peguei lanterna, pus o facão na cinta e fui. A estrada estava um breu. Só o som dos meus passos na areia e o grilo dando aviso. Cheguei perto da cerca velha e foi aí que eu vi. No meio do pasto tinha um boi preto, enorme, parado e me olhando. A luz da lanterna bateu nele, mas o corpo não fazia sombra, nem no chão, nem no ar. Os olhos brilhavam vermelho, não como reflexo, mas como brasa acesa, queimando de dentro. Ele não mugia, não respirava alto. Só me encarava, parado, com aquele olhar que atravessava os ossos. Achei que podia ser algum touro fugido, mas quando dei um passo para trás, ele também deu. Um passo lento, pesado, afundando o chão, sem fazer som. Eu parei. E ele parou. A respiração me faltou quando percebi que o bicho não pisava na terra. Os cascos ficavam suspensos, como se ele flutuasse por um fio invisível. Tentei me benzer, mas o braço não mexia. A lanterna apagou sozinha. Fiquei cego no escuro por um instante que pareceu anos. E então veio o cheiro. Cheiro de carne podre e couro queimado. Aquele boi andava agora em minha direção, devagar, arrastando uma corrente que eu não via, mas ouvia. Um tilintar grave, arranhando o chão, ecoando pelo campo. Corri sem olhar para trás. Pulei a cerca e só fui parar dentro de casa, com a respiração rasgando no peito. Tranquei porta, janela, até o buraco do fogão a lenha. Dormi com o facão no colo e rezei o que sabia. No dia seguinte voltei com um amigo e achamos as marcas, pegadas de boi, fundas, que iam até a cerca e depois desapareciam no nada. Perguntei para o velho Zé do Canto, homem de reza forte, se ele sabia o que era. Ele respondeu com os olhos baixos: "Não é boi, é alma brava que tomou forma. Aparece onde alguém morreu com raiva no peito. Fica vagando de noite, carregando corrente e olho de fogo. Só some quando achar quem o tirou do sossego. Desde esse dia, não vou até aquele pedaço do pasto. E de vez em quando, nas noites mais paradas, ouço um mugido longo, abafado, como vindo de debaixo da terra. E juro por tudo que é santo. O chão estremece e as galinhas se escondem sem aviso." Não sou de falar dessas coisas, mas tem coisa que, quando a lembrança aperta, a gente precisa botar para fora, mesmo que só para ver se dorme em paz depois. Aconteceu há uns 20 anos, num fim de tarde estranho, abafado, com o céu cor de chumbo e os bichos calados demais para o meu gosto. Naquele tempo, eu morava sozinho num sítio velho que era do meu pai. Para chegar até a cidade, tinha que atravessar 3 curvas e passar por uma encruzilhada de terra vermelha, que o povo evitava como o diabo foge da cruz. Era um encontro de estradas secas, com um toco de árvore no meio e umas velas derretidas que, vez ou outra, apareciam por ali. Coisa de despacho, diziam. Mas eu nunca dei muito crédito.
Homem criado na lida do campo aprende a temer mais a fome e a seca que fantasma. Só que naquela noite era diferente. Eu vinha voltando da venda com um saco de arroz e o escuro chegou mais cedo do que devia. O sol parecia fugir do céu. E justo quando cheguei na tal encruzilhada, a mula empacou, cravou as patas no chão, empinou o pescoço e soltou um relincho fino, nervoso, como se sentisse o cheiro da morte. Tentei puxar as rédeas, falei firme, mas nada fazia ela andar. Foi quando eu vi. No meio da encruzilhada, tinha alguém ajoelhado. A figura era fina, coberta por um manto escuro, com o rosto escondido pelos cabelos. Estava parada, de costas para mim, como quem reza, mas não se ouvia som algum. O ar em volta dela parecia tremelicar, como o calor que sobe da panela de ferro. E ali, no chão, vi os rastros, marcas fundas de mão, com dedos longos demais, arrastados na terra. Pensei em dar a volta, mas a estrada era estreita e o mato fechado. E então, sem fazer som, a coisa se levantou. Não era alta, nem baixa. Era como se o corpo não tivesse proporção certa. Os braços pendiam compridos, e o jeito que se movia era estranho, como se tivesse os ossos do lado de fora. Ela virou lentamente o rosto, ou o que devia ser o rosto, e não tinha feição. Só uma pele lisa, pálida, esticada, e onde deviam estar os olhos, 2 buracos fundos, negros como a noite sem lua. A mula deu uns passos para trás nervosa e empinou, quase me derrubando do lombo. A criatura começou a andar em minha direção, mas não pisava, deslizava. A poeira subia, mas os pés não encostavam no chão. Senti o ar me faltar. Meu corpo tremia como vara verde. Rezei baixinho. Pedi proteção, perdão, qualquer coisa que me tirasse dali. E então, um vento forte passou por mim. Quando abri os olhos, a figura sumiu. Do nada, como se nunca tivesse existido. A mula voltou a andar, como se nada tivesse acontecido. Fui embora o mais rápido, não olhei para trás. Cheguei em casa com o rosto branco e a alma miúda. Passei dias sem sair, com medo de que aquilo tivesse me seguido. Mas não. A coisa ficou na encruzilhada, esperando o próximo tolo que cruzasse seu caminho sem respeito. Desde então, toda vez que tenho que passar por ali, deixo uma vela acesa, não por medo, mas por respeito, porque a encruzilhada não é lugar de quem vive, é ponto de encontro de quem já foi e ainda não aceitou. E se um dia, no silêncio da noite, você ouvir passos vindo dos 4 lados ao mesmo tempo, não olhe, siga firme e não responda se chamarem seu nome. Pode não ser voz de gente,